2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. A gente pode até também fazer essa leitura conjunta, só são 2 versos, acho que dá demais para a gente poder fazer. E assim a gente faz essa proclamação publicamente da palavra. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Leiamos. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações as porções lidas da sua santa e bendita palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada, como nós dissemos agora há pouco, nós iniciamos um estudo acerca da doutrina da Trindade ou acerca do ensino da Santíssima Trindade, conforme nós temos na Palavra de Deus, conforme nós temos nas Escrituras Sagradas. E é sempre bom nós repetirmos, nós reiterarmos esse fato, ou seja, o assunto da Santíssima Trindade, dentro da sua inteireza, dentro da sua profundidade absoluta, jamais ele vai ser compreendido por todos nós, porque nós somos limitados. Mas isso não significa dizer que sejamos ignorantes em relação a esse assunto, que tratemos com desconhecimento este tópico relacionado à palavra do Senhor. Por quê? Porque conforme nós começamos a ver na semana passada, a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela nos mostra a existência de Deus em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, essa talvez deva ser o conceito, o significado que nós devemos ter em nossas mentes quando nós tratamos acerca da Trindade, ou seja, a existência eterna de Deus em uma só essência em 3 pessoas diferentes: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em relação a esse tema, ou seja, da Trindade, da Santíssima Trindade, a nossa confissão de fé, que é o documento, vamos assim dizer, que rege a nossa doutrina, ela trata de maneira muito específica, de maneira muito detalhada esse assunto. Olha só o que nos diz o artigo 4º da nossa confissão de fé. Veja como ele detalha a sua compreensão, a sua crença, a sua convicção neste ensinamento da Trindade Santa ou da Santíssima Trindade. Então diz o seguinte, artigo 4, cremos que na unidade da deidade, ou seja, o estado de ser de Deus, há 3 pessoas da mesma existência ou da mesma substância, do mesmo poder e eternidade. Quem são? O nosso documento, ele segue: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, formando a Santíssima Trindade, que é o fundamento de toda a nossa comunhão e fé no Deus Trino. Então, o capítulo 4, ele está transcrito dessa forma. E olha só o que nós temos nas suas alíneas, vamos assim dizer. A linha A: o Deus Pai é único, não tendo princípio nem fim. Ele é eterno, criador, controlador e sustentador de todas as coisas. A linha B: o Deus Filho, Jesus Cristo, é Filho por geração eterna, sem princípio, sem fim, do Deus Pai, a plenitude de Deus. A linha C: o Deus Espírito Santo procede eternamente, sem princípio e sem fim, do Deus Pai e do Deus Filho. É o Consolador, prometido por Jesus Cristo e enviado pelo Pai, conforme nós temos em João, capítulo 14, versículo 26. Segue o texto: que guia o crente e nele habita. João 16, versículo 13, João 14, versículo 17. E que tem
a tríplice missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8 até o versículo número 11. Então, veja, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, como está arraigada a nossa fé, a nossa doutrina no ensinamento da Santíssima Trindade. Conforme nós acabamos de citar, um artigo dedicado a ela e especificado nas suas alíneas, mostrando justamente isso, a crença que nós temos enquanto igreja, a crença que nós temos enquanto grupo denominacional, que de fato existe a Trindade, que de fato é um ensinamento bíblico, e na medida em que nós temos essa postura, nós mantemos comunhão com tudo aquilo que ao longo da história da igreja se concebeu ser a doutrina ortodoxa, que também crê nesse mesmo ensinamento, que também crê nessa mesma matéria. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, hoje, pela graça de Deus, a gente vai aprofundar, a gente vai detalhar ainda mais a nossa compreensão dentro desse tema, dentro desse assunto da Santíssima Trindade. Por quê? Conforme nós falamos na semana passada, hoje a gente vai abordar, hoje a gente vai tratar das obras realizadas pela Santíssima Trindade, as obras da Trindade. De certa forma, quando você considera esse assunto, as obras da Trindade, você aprofunda ainda mais a sua crença nela, você comprova ainda mais a existência da Trindade, porque foi justamente isso que nós fizemos. Na semana passada, a gente trabalhou as evidências bíblicas que de fato existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo subsistindo na mesma essência divina, e hoje a gente vai dar um outro passo além e a gente vai ver pelo menos quais são algumas obras que essa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles realizam no que diz respeito à sua criação, e nós nos incluímos dentro desse processo. Então, é por isso que hoje o tema da nossa aula é as obras da Trindade. As obras da Trindade. Antes da gente adentrar a esse assunto propriamente dito, antes da gente ver pelo menos 3 obras que são realizadas pelas 3 pessoas da Trindade, eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, fazer pelo menos 2 observações. 2 observações, que você prestasse bem atenção, porque são observações fundamentais para a gente poder ter uma compreensão mais clara e evitar alguns equívocos, conforme a gente vê algumas pessoas errando quando trata esse assunto que nós estamos a trabalhar. Então, qual é a primeira observação? Veja, não existe, e que aqui fique bem enfatizado, não existe qualquer subordinação entre as pessoas da Trindade. Não existe qualquer subordinação das pessoas ou nas pessoas da Trindade. Porque às vezes a gente pensa que existe uma hierarquia, melhor dizendo, entre as pessoas da Trindade. O Deus Pai é maior, depois vem o Deus Filho e depois vem o Deus Espírito Santo, como se fossem graus diferentes de poder, de santidade, de intensidade. Não. A gente pode afirmar que o Pai, ele não é maior do que o Filho, e que o Filho, ele não é maior do que o Espírito Santo. Não. Todas as pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles compartilham da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza divina. Em relação ao Filho, a gente pode até fazer essa observação, e eu estou fazendo aqui para poder ficar mais claro esse assunto. Ele, Cristo, até se submeteu ao Pai, no sentido temporal, ou seja, de tempo, com um objetivo específico. Que objetivo? De poder proporcionar a obra da salvação. É por isso que em alguns trechos, é por isso que em alguns versos, a gente vê o Filho, de certa forma, se colocando numa situação inferior ao Pai. Mas não é que ele seja, não
mas dentro da função que ele cumpriu, em ter se encarnado, em ter vindo a este mundo com o intuito de nos salvar, ele se sujeitou à pessoa e à vontade do Pai. Mas isso fazia parte do processo, do plano de salvação. Agora, jamais, repito, jamais, a gente deve conceber que existe diferença entre as pessoas, no sentido de superioridade de uma em relação às outras. Não, isso não existe. Então, quando a gente vê alguns textos, eu até coloquei pelo menos 2 aqui, talvez a gente passe despercebido em relação a esse ponto, e talvez a gente fique equivocado quando a gente trata dele. Ou seja, será que o filho ele era inferior ao pai, ao Deus Pai? Não. Agora, na função e dentro do processo em que ele desenvolveu de consumar a nossa salvação, de ter vindo aqui à terra, de ter se encarnado, de ter se encravado na cruz, ele estava sujeito ali à vontade do Pai, mas no sentido temporal, um tempo específico e com um objetivo determinado, nos salvar. Olha só, pelo menos 2 exemplos nesse sentido. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Isso é bem comum, eu não sei se os irmãos passaram por essa experiência. Eu, particularmente, enquanto novo convertido, passei, até poder ter tido uma compreensão mais exata acerca desse assunto, porque a gente vê como que uma hierarquia celestial. O Deus é o Pai, é o grande, no sentido intermediário vem o Deus o Filho, e depois vem o Deus Espírito Santo. Não, jamais, eles são iguais, em essência, em poder, em santidade, em tudo, absolutamente tudo. Agora, no que tange o papel do Filho, no sentido temporal, por um período determinado, ele se sujeitou ao Pai, com o objetivo de poder produzir a nossa salvação. Olha só o que Cristo falou lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 38. João 6, versículo de número 38. Cristo disse: porque eu desci do céu, veja, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então a gente deve ver esse versículo dentro dessa perspectiva. Ele veio como enviado de Deus, ele se sujeitou a Deus, porque cabia essa sujeição, haja vista a necessidade que ele tinha de morrer na cruz pelos nossos pecados. Até porque quem morreu na cruz pelos nossos pecados não foi o Deus Pai, não foi o Deus Espírito Santo, foi o Deus Filho. Então ele fez isso, se sujeitou ao Pai, se encarnou, de certa forma experimentou a natureza divina e com ela está ainda hoje para poder proporcionar a nossa salvação. Um pouco mais adiante, João 14, versículo 28. João 14, versículo 28. Olha só o que mais uma vez o Senhor Jesus Cristo ele disse, e repito, nessa perspectiva que a gente deve ter, não que ele era menor do que o Pai em si, na sua essência não, mas ele se submeteu ao Pai para poder produzir a obra da redenção. João 14, versículo número 28, diz o seguinte, a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo falando: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. E olha só o que ele fala aqui no finalzinho: pois o Pai é maior do que eu. Como é que pode? Existe diferenciação entre as pessoas da Trindade? Não. É porque nesse contexto ele estava cumprindo o propósito divino de nos salvar e por isso, entre aspas, ele se limitou à condição humana, se sujeitou a Deus, morreu no Calvário para que assim eu, você, todos nós fôssemos salvos. Então, a primeira observação era essa, que eu queria passar para os irmãos. Quando nós tratamos acerca da Trindade, a gente não deve esquecer que não existe inferioridade de uma pessoa em relação a outra, não existe diminuição de uma pessoa em relação a outra. Elas são iguais em essência. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A segunda observação que eu queria fazer, antes de entrar no assunto propriamente dito, qual é a observação?
cada uma das pessoas participa de todas as obras. E a gente vai ver essas obras hoje pela manhã. Às vezes a gente tem a percepção que o Pai é o Criador e somente Ele. Às vezes a gente tem a percepção que o Filho é o Salvador e somente nele. E às vezes a gente tem a percepção que o Espírito Santo é o Salvador e o regenerador e somente Ele. Como se as demais pessoas não participassem desses outros processos. Não. O que acontece é que, a depender do processo, uma determinada pessoa recebe uma ênfase, mas no sentido geral, e a gente vai observar isso, nas obras realizadas pela Trindade, todas as pessoas participam. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, isso vai ficar muito claro na medida em que nós formos estudando esse tema hoje pela manhã. Ok? Então, fixemos essas duas observações e, conscientes da sua realidade, vamos adentrar agora as obras, as ações operadas pela Trindade no mundo criado, do qual eu, você, todos nós fazemos parte. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então as obras realizadas pela Santíssima Trindade? Quais são então as obras realizadas pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dentro da sua relação com a criação? De certa forma a gente falou isso semana passada. A obra da criação, a obra da providência, a obra da redenção. A Trindade, as três pessoas da Trindade, elas participam de cada uma dessas obras. Vamos ver a primeira, a obra da criação. Abram aí, por favor, meus irmãos. Abram aí, por favor, minhas irmãs. Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 3. E quando eu acabar esse primeiro ponto, eu vou abrir para os irmãos, certo? A gente faz uma parada, tira alguma dúvida que porventura estiver existindo, e depois a gente vê os outros dois pontos, faz outra parada no final, e assim a gente procura esclarecer qualquer dúvida que porventura surgir, dentro daquilo que porventura a gente saiba responder, pelo menos agora. Vamos lá, Gênesis 1 a 3, a Trindade participando da obra da criação. Será que a gente consegue ver? Será que a gente consegue observar as três pessoas da Trindade operando na criação de toda a ordem que nós temos, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual? Eu partilho, meus irmãos, dessa concepção que a criação física, ela aconteceu paralelamente à criação espiritual, dentro dos 6 dias, vamos assim dizer. Deus, ele trouxe à existência as coisas físicas, da mesma forma que ele trouxe à existência as coisas espirituais. E essas duas criações, vamos assim dizer, elas ocorreram em paralelo, ok? Então vamos lá, no que diz respeito à criação física, olhemos para observar e constatar a presença e a operação das pessoas da Trindade. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui já fica fácil, né? Da gente poder identificar a primeira pessoa da Trindade operando a criação. Olha só o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e veja, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, a gente observa aqui a presença do Espírito Santo na criação. E no versículo 3, a gente observa a primeira ordem de Deus trazendo à existência o mundo físico. Ele chega a Deus e diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí você pode perguntar, sim, a gente encontra aqui a primeira pessoa da Trindade participando da criação. A gente encontra, sim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, participando também dessa obra. Mas onde é que está a segunda pessoa da Trindade? A gente não vê, pelo menos nesse texto, diretamente, claramente.
Mas aí quando você associa esse texto de Gênesis a outras passagens bíblicas, você vai observar que também a segunda pessoa da Trindade existia e participou de toda a ordem da criação. Abra aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos de 1 até o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo número 3. Olha que coisa interessante. Essa parte introdutória, o evangelista João, ele enfatiza verdades acerca da pessoa do Filho, o Verbo de Deus, a palavra falada de Deus. Olha só, João 1, verso 1 até o versículo número 3. E vejamos se a gente, a partir desse texto, não entende que a segunda pessoa da Trindade também participava de toda a obra criadora. Olha só, João 1, 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Quando você vai ver o versículo 14, você vai saber quem é esse Verbo. Qual foi o Verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Então, observe que desde todo o princípio, e entenda-se, desde toda a eternidade, a pessoa do Filho já existia eternamente com Deus, e não só isso. No dizer de João, ele era Deus. Então não existe essa questão de você entender a pessoa de Jesus Cristo, como alguns grupos religiosos eles fazem, como sendo menor do que o Pai, ou sendo a primeira criação do Pai. Não, meus irmãos, ele já estava desde toda a eternidade com Deus. Ele não foi criado como nós fomos criados, como os anjos eles foram criados. Não, ele foi criador também, com a pessoa do Pai e com a pessoa do Espírito Santo. Olha só, versículo 2: ele estava no princípio com Deus desde toda a eternidade, desde toda a eternidade. E ele diz mais, versículo 3, olha só: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. E sem ele, veja, nada do que foi feito se fez. Ele era a palavra. Pois não, mano? Isso. Isso. Exatamente. E dentro disso que você falou, Mário, que foi muito pertinente, o que é que a gente entende? Você observa que na ordem da criação, foram 6 dias, Deus, ele começou a dar ordens. A primeira delas foi a que você mencionou: haja luz. E na medida em que Deus deu essa ordem, a luz ela foi formada. E aqui é onde você vê a participação da segunda pessoa da Trindade lá na criação. Ele era a palavra falada de Deus que trouxe à existência todas as coisas, quer ser no mundo físico, repito, quer ser no mundo espiritual. Então Cristo ele era a palavra falada de Deus que trouxe à existência todas as coisas. E aí você observa de maneira muito clara a atuação das 3 pessoas da Trindade no processo da criação. Por quê? Porque Deus, ele fala. Por quê? Porque o Filho, ele é a palavra falada, o mediador de toda a criação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o agente direto sobre a matéria, trazendo-a à existência. Alguns até gostam de dizer, né, que coube ao Espírito Santo a função de energizar a matéria, trazendo-a à existência. Então veja, tanto a pessoa do Pai, como também a pessoa do Filho, como também a pessoa do Espírito Santo, eles participaram conjuntamente, harmoniosamente da obra da criação.
Deus dizia, haja luz. Cristo, ele era essa palavra falada, onde através da sua obra intermediadora, ele trazia a luz e o Espírito Santo operava com o seu poder para que essa luz viesse à existência, e assim se deu com cada uma das criações de Deus, física e espiritualmente falando. Então, a criação é de responsabilidade da Trindade, cada uma das pessoas. Olha só, meus irmãos, em relação à pessoa do Filho, como o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, ele detalha a operação do Filho na criação. Abram aí, por favor, Colossenses capítulo 1, versículos 15 e também o versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 16. E o que chama a atenção aqui, dentre algumas coisas, é porque o objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Colossenses é mostrar a suficiência da pessoa de Jesus Cristo. E ele abre a carta fazendo essa menção, mostrando quem Jesus Cristo é, o que ele faz, e assim comprovando que nele, em Cristo, nós temos total suficiência. Olha só, em relação a Jesus Cristo, o que é que Paulo diz? E veja como ele participa diretamente da criação, dentro do papel que lhe coube de ser a palavra falada de Deus. Olha só, Colossenses 1, 15 e 16, diz o seguinte, em relação a Jesus Cristo: este é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus que a gente não consegue enxergar, porque ele é um ser essencialmente espiritual, Cristo, ao se encarnar, tornou visível esse Deus, de forma que ele podia ser contemplado. Paulo segue, o primogênito de toda a criação. Verso 16, pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Veja, tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele, para Jesus. Então, não existe isso que um presbítero, há muito tempo atrás, dizia, presbítero Ário, que Cristo ele foi a primeira criação de Deus. Daí veio um ensino herético chamado arianismo, que infelizmente foi rechaçado pela igreja ali por volta do ano 325, salvo engano, no concílio chamado Concílio de Niceia, e depois ratificado no Concílio de Constantinopla, também, se não me falhe a memória. Então, veja, Cristo, ele estava, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele estava na criação. Por meio dele, tudo foi criado. Ele era a palavra falada de Deus que trouxe à existência todas as coisas. Então, como é que você não enxerga? Como é que você não vê a Trindade operando na criação? Gênesis 1, de 1 a 3, João 1 até o versículo 3, esse texto de Colossenses são provas cabais desse fato, dessa realidade bíblica. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito operando para trazer à existência todas as coisas. A luz aí no sentido figurado, da luz física, Cristo ele é a nossa luz espiritual, onde a partir dele nós temos a iluminação para compreender a verdade e a vontade de Deus. Luz na Bíblia, via de regra, está associado à compreensão. Não é assim que muitas vezes a gente fala, né? Não é assim que muitas vezes a gente fala, quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, e quando a gente entende, geralmente a gente diz, me veio uma luz, eu fui iluminado e passei a entender. Então, luz, de certa forma, é usado por nós, num sentido figurado, num sentido de compreensão, de entendimento. Então, Cristo, ele é a nossa compreensão, e por isso ele é luz. Ele lança o entendimento para que a gente possa entender a verdade de Deus. A luz, que a gente vê lá em Gênesis 1:3, ali na criação, no seu sentido mais específico, diz respeito à luz física. E aí João usa a figura da luz física para mostrar que Cristo, no sentido espiritual, ele nos ilumina, nos dando compreensão da verdade. E nesse contexto ele é a luz dos homens.
aquilo que dá compreensão aos homens. E isso que foi, no caso, a criação, né? Conforme nós observamos aí, a criação do sol e a criação da lua, um para governar o dia e o outro para governar a noite e também as estrelas. Então, o que ele fez no primeiro dia foi trazer a luz à existência, entendeu? Aí especificou, exatamente. Isso, exatamente. Ele trabalhou a luz no seu sentido geral, e aqui ele cria sol, lua e estrelas no seu sentido específico. Existe até uma ordem para isso, né? Porque existem 6 dias na criação, existem 2 grupos de três partes da criação, e aí começa de cima para baixo. Então a gente vai ver essa sequência aqui em Gênesis. Então a luz do primeiro dia não foi o sol, não foi a lua, não foi as estrelas, foi a luz no seu sentido geral. E aqui sim é especificado sol, lua e estrelas. E aí você vai vendo a criação ela chegando à sua finalização com toda a ordem criada, bem patente, bem clara, bem definida. Então não confundamos os luzeiros daqui com a luz lá de trás. Foi tudo uma sequência, mas não são as mesmas coisas. A primeira obra realizada pela Trindade, conforme nós acabamos de ver, é a obra da criação. Mas há uma segunda obra, que também é realizada pela Trindade, que nós chamamos de providência. Os teólogos da antiguidade, eles diziam que é a obra da criação continuada. Porque tudo aquilo que é criado precisa ser mantido. E essa manutenção diz respeito justamente à providência de Deus. Então, ele cria e depois ele mantém. E é por isso que a gente estuda a providência. Inclusive, a gente vai ter estudos específicos sobre a providência de Deus um pouco mais adiante. E a gente vai passar alguns domingos estudando acerca desse aspecto. Então, conforme nós falamos, aquilo que foi criado precisava ser mantido. E nesse sentido, a gente define a providência de Deus da seguinte forma. Olha só como eu procuro entender, enxergar, ver a providência de Deus. Olha só, abro aspas aqui para Louis Berkhoff. Ele diz: providência divina é o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, o Criador opera em tudo o que se passa no mundo, o Criador dirige todas as coisas para determinado fim. Então, a providência de Deus envolve esses 3 aspectos: a preservação de Deus, a operação de Deus naquilo que Ele criou e a direção de Deus naquilo que Ele criou para cumprir a sua vontade. Então, quando a gente fala em providência, a gente está falando em tudo isso. Ao fato de Deus preservar o que Ele criou, ao fato de Deus operar em tudo aquilo que Ele criou, ao fato de Deus dirigir tudo aquilo que Ele criou. Tudo, absolutamente tudo. Nada passa despercebido quanto à questão da providência divina. Aqui não vai dar para a gente detalhar todos os aspectos da providência divina. A sua preservação, a sua operação, a sua direção, não. Mas só no que diz respeito à preservação, a gente vê a atuação das 3 pessoas da Trindade. O mundo ele foi criado, o mundo ele está sendo preservado. E aqui mundo, né, para reiterar a observação feita por Laílton, é mundo no sentido físico. Mundo no sentido físico. Então, o mundo no sentido físico que foi criado, ele agora é preservado por Deus. É por isso que o mundo ele não se autodestrói. A gente está aqui, mas Deus, na sua providência, está sustentando toda a ordem criada da qual nós fazemos parte. Então, nós não estamos aqui pelo acaso ou por causa do acaso, não. Deus, na sua providência, nos mantém, não só a nós, mas tudo aquilo que Ele, Deus, criou. E nesse sentido, sim, a gente observa as 3 pessoas da Trindade operando através da providência. Vamos ver alguns textos que confirmam esse fato. O primeiro deles, abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, livro dos Salmos, Salmo de número 104.
Salmo número 104. A gente vai ler o versículo 1 só para enxergar que ele está se referindo a Deus. Salmo 104. Aí depois a gente vai pular para o versículo 14 e 15, e nesse texto a gente vai ver que Deus ele preserva as coisas pela sua providência. É a atuação da primeira pessoa da Trindade, na preservação de todas as coisas. A gente vai ler o 104, verso 1, Jonatas, o Salmo, só para a gente constatar que ele está se referindo a Deus. Depois a gente vai ler o versículo 14 e 15, e a gente vai ver como Deus está operando na providência, na preservação, certo? E depois a gente vai fazer os mais 2 versos nesse mesmo salmo, mas vamos devagar, para não confundir os irmãos. Então, versículo 1, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Então, veja que ele está se referindo aqui ao Deus Pai. Aí você segue, ele vai falar várias coisas que Deus criou, aí você segue, no versículo 14, no versículo 15, você observará o Deus Pai agindo na providência, preservando o mundo que foi criado. Olha só o que ele diz, ó, Deus realizando agora, nesse exato momento. Ele fala: fazes crescer a relva, ou seja, a grama para os animais, e as plantas para o serviço do homem, a agricultura, propriamente dito, né? De sorte que da terra tire o seu pão. Então, a agricultura, o trabalho realizado pelo homem, na plantação, na colheita de alimento, isso é uma demonstração da providência de Deus, e Deus está por trás, permitindo que isso aconteça. E por isso nós somos mantidos, por isso nós somos sustentados. Nós temos o feijão de cada dia, trazendo para uma linguagem bem popular, providência divina, o Deus Pai agindo nesse propósito. Versículo 15, olha só o que Deus faz mais: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustenta as forças. Está vendo aí? É Deus quem nos dá o alimento. É claro que nesse sentido da providência, nós temos uma responsabilidade, né? O alimento não cai do céu, como caía o maná, lá no Antigo Testamento. A gente tem que ir atrás. Desculpa, a gente tem que ir atrás, a gente tem que plantar, a gente tem que cuidar, a gente tem que colher, mas tudo isso só acontece porque Deus ele nos propicia. Se não fosse a providência de Deus, por mais que os homens empreendessem esforço dentro da agricultura, não iria colher nada. Então não é São José que manda chuva, é Deus que manda chuva. E não só Ele que manda chuva, Ele que gera essa vida através da natureza para que a gente possa sustentar o alimento que nos sustenta, o alimento que nos dá a vida. Então veja que é Deus, o Pai, que age nesse processo da providência. Mas é somente Deus, o Pai, que faz isso? Não. Deus, o Espírito Santo, também opera nesse processo. Olha só, no mesmo Salmo 104, veja aí um pouco mais adiante, versículos 28, 29 e 30. Nos versículos anteriores, o autor sagrado estava falando dos animais marinhos, inclusive do grande, como ele mesmo coloca ali, do grande monstro marinho. E olha só o que ele fala no versículo 28, 29 e 30. Salmo 104, mesmo salmo. Ele está falando dos animais marinhos, e olha só como ele complementa o seu raciocínio. Versículo 28, ó. Quanto a esses animais, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Versículo 30. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então isso aqui é a providência de Deus em ação. A criação dos animais, a renovação de toda a ordem criada, porque é através dos animais também que nós nos alimentamos, que nós nos sustentamos, e é o Espírito Santo que também faz isso. O Deus Pai
e o Deus Espírito Santo. Está vendo, meus irmãos? Coisa maravilhosa. A Trindade agindo na providência. Aí você pergunta, tá bom, o Deus Pai age, o Deus Espírito age, mas e o Deus Filho? Será que ele tem participação na providência de Deus? Se tem, meus irmãos, se tem. Abram, por favor, aí, Hebreus capítulo 1. Abram, por favor, aí, Hebreus capítulo 1. Eu teria outros textos para dar, mas em amor ao tempo eu não vou fazê-lo, mas eu acho que esses aqui já são suficientes para a gente poder ter essa visão, né? Olha só, Hebreus 1, versículo 3. O Filho agindo na providência de Deus. Olha só, versículo 3, diz o seguinte, Hebreus 1. Ele, a segunda pessoa da Trindade, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, e ele também resplandece a glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, complemento ao autor sagrado. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é dito aqui é uma coisa fantástica. É dito que Cristo, ele é um intermediador da providência de Deus. É dito que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a terra não colide com o sol, a lua não colide com o sol, consequentemente com a terra. Existe toda uma ordem que é muito bem organizada, muito bem estruturada. Eu não sei, me veio aqui à mente, mas já foi dito, salvo engano, por um cientista, que se nós fôssemos mais próximos do Sol, acho que pouca coisa, talvez centímetros, metros, a gente seria destruído por causa do calor. Então, tudo é de maneira meticulosa, organizada e mantida por Deus. No caso aqui, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja a criação, veja a providência. Mas não só isso. Existe uma terceira obra realizada pela Trindade, pelas três pessoas da Trindade. E que obra é essa? É a obra da redenção. E aqui eu queria fazer menção ao texto que a gente já leu no início da nossa escola bíblica dominical. Abram, por favor, aí, Carta de Pedro, capítulo 1. Carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Fica muito mais clara, meus irmãos, a participação de cada uma das pessoas da Trindade dentro do processo redentivo, dentro do processo salvador. Em que sentido? Cabe ao Pai, desde toda a eternidade, separar aqueles que Ele assim desejou, para que estes fossem alvos do seu amor, da sua misericórdia, consequentemente da sua salvação. Coube ao Pai determinar esse plano de salvação em relação a essas pessoas. Coube ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, o papel de se encarnar, se tornar homem, assim como nós, com exceção dos nossos pecados, e em nosso lugar morrer na cruz do Calvário, proporcionando-nos uma salvação eficaz. E cabe agora ao Espírito Santo, no tempo, pela pregação da palavra, pela ministração do Evangelho, nos regenerar, para que assim a gente possa ter a compreensão salvadora de Jesus Cristo. Está vendo como é uma harmonia na Trindade? Como é uma harmonia no processo de salvação? O Pai escolhe, o Filho vem redimir na cruz e o Espírito Santo aplica a salvação, cada uma das pessoas desempenhando uma função específica. Olha só o que Pedro fala acerca disso. Olha só, versículo 2 de 1 de Pedro 1, olha só. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, porque foi Ele, o Deus Pai, quem nos separou desde toda a eternidade para a salvação, e Ele já tem definido o número das pessoas que são eleitas e que elas vão salvar no tempo. Algumas já foram, algumas estão sendo, outras serão salvas até a consumação de todas as coisas. Veja, em santificação do Espírito
Por quê? Porque na regeneração é o Espírito Santo que nos santifica. Na medida em que nós pregamos a palavra, anunciamos o Evangelho, o Espírito Santo faz um chamado particular àquelas pessoas que Deus havia destinado para a salvação, para que estas pessoas possam de fato entender a palavra. Veja, o Evangelho a gente prega. O Evangelho a gente deve pregar a todas as pessoas, todas, sem diferenciação, sem distinção. É aquilo que a gente chama de chamado externo do Evangelho. Quando nós estamos aqui pregando, quando nós estamos aqui anunciando, é justamente isso que nós estamos fazendo. Agora, dentro dessa mensagem que a gente faz a tudo e a todos, Deus ele tem uma mensagem particular, em um dia programado, para determinadas pessoas, para que elas possam se voltar para Deus, porque Deus as santifica, tirando os seus corações de carne, tirando, melhor dizendo, os seus corações de pedra, colocando um coração de carne, para que ela possa se voltar para Deus em Jesus Cristo, amando de fato, de verdade, que foi o que aconteceu, meus irmãos, em um determinado dia, com cada um de nós. Houve um dia em que a palavra foi compreendida, recebemos a iluminação do alto, e nos voltamos para Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. E aí Pedro complementa, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quem foi que foi ao Calvário? Quem foi que entregou a sua vida no Calvário? Quem foi que sofreu pelos nossos pecados? A pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, é muito ordenado isso no processo da salvação. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação aos redimidos. Deus, ele faz as coisas completas. É por isso que a salvação pertence ao Senhor. Nós só somos objetos dentro desse processo, os quais Deus ele se agracia de nós desde toda a eternidade e nos separa para a salvação. Louvado seja o Senhor. O Filho vem, nos redime na cruz do Calvário, o Espírito Santo aplica a nossa salvação. Nós somos triplamente salvos por Deus, triplamente salvos por Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, para encerrar, pelo menos esse ponto, abram aí, Efésios. Tem outros textos aqui, mas não vai dar tempo da gente ler. Efésios, capítulo 1. Eu acho interessante porque em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele define isso muito claramente, a participação de cada uma das pessoas da Trindade. Olha só o que Paulo fala. Efésios 1, 3, 4. Depois o versículo 7, depois o versículo 13 e o versículo 14. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá? Efésios 1, 3, 4. E o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só o que Deus fez, versículo 4. Assim como nos escolheu. Veja, não sou eu que escolho a Deus, mas é Deus que me escolhe. Por quais razões? Não sei, só sei que é por graça. Assim como nos escolheu nele, veja, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então veja, Deus ele nos destina para a salvação antes da fundação do mundo. Versículo 7, falando de Jesus Cristo, Paulo diz, no qual temos a redenção, a libertação, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, coube ao Filho me redimir na cruz do Calvário, quando ele se sacrificou pelos meus pecados. E o Espírito Santo, versículos 13 e o versículo também número 14, ele fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha só, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Foi o Espírito Santo que nos santificou, ele nos selou, e ele é o penhor da nossa salvação. Aqui a palavra penhor tem um significado bem interessante. Ela foi extraída do contexto comercial.
dos tempos do apóstolo Paulo. A exemplo do que acontece hoje com algumas negociações comerciais, você dá o sinal, a primeira parte, que é a garantia de que o negócio ele vai ser concretizado com a chegada da mercadoria, vamos assim dizer. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, porque ele nos santificou, ele nos redimiu e ele está dentro de nós. E ele é a garantia, meus irmãos. Ele é a garantia, minhas irmãs, que a consumação da salvação vai ser uma realidade na vida de cada um de nós. A salvação já é uma realidade na nossa vida, mas ela vai ser consumada. E o que é que determina que isso vai se concretizar? O Espírito Santo dentro de nós. É por isso que, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém pode perder o Espírito. Ninguém pode perder a salvação. Você pode ficar triste com a sua vida, você pode perder a alegria da sua salvação, como Davi perdeu lá no Salmo 51. Mas perder a salvação, ninguém pode perder. Depois que o Espírito Santo habita no nosso coração, depois que ele regenera a nossa vida, depois que ele se faz presente no nosso viver, ele não sai mais nunca. Ele não sai mais nunca. E é a garantia que mais cedo ou mais tarde estaremos na presença de Deus. Ok? Então veja, a Trindade na criação, a Trindade na providência, a Trindade na redenção. Fechando a nossa aula, só passar um pouquinho do tempo. Não só devemos crer na existência da Trindade, mas também nas operações, no trabalhar, no agir da Trindade. Hoje vimos as operações que a Trindade realiza no mundo criado, do qual nós fazemos parte. É o que os teólogos chamam de opera ad extra, obras externas, vamos assim dizer, da Trindade. Existe também aquilo que a gente chama de obras internas da Trindade, a paternidade, a filiação, a processão, mas eu não entrei nesse método. Haja visto que ele é um pouco complexo e talvez fugisse um pouco do foco daquilo que nós estamos estudando, mas quem porventura quiser aprender mais, é só procurar, que a gente tem aí uma aula extra só para isso, ok? Contudo, aprendemos que a criação, a providência e a redenção são obras nas quais operam as três pessoas da Trindade. É uma comunhão perfeita que realiza uma obra harmoniosa, sem que uma pessoa venha se sobrepor às demais pessoas. Não, isso não existe, porque elas trabalham conjuntamente na criação, na providência e na redenção. E aqui a gente pode extrair pelo menos duas lições em caráter prático ou de caráter prático para a nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos continuamente agradecer ao Deus triuno, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, pela salvação perfeita que nós temos. Salvação perfeita. Uma salvação em que o Pai nos escolhe, uma salvação em que o Espírito vem providenciar nossa redenção, uma salvação em que o Espírito Santo aplica essa salvação em nossas vidas. E é justamente por causa disso que hoje eu, você, todos nós mantemos comunhão. Não com um Deus numa só pessoa, mas com um Deus triuno. A gente mantém comunhão com o Pai, a gente mantém comunhão com o Filho e a gente mantém comunhão com o Espírito Santo. Então, agradeçamos a Deus por essa grande bênção que nós temos da sua parte. Em segundo lugar, uma segunda lição. Meus irmãos, minhas irmãs, consideremos a necessidade de nós cumprirmos com a missão que Deus ele confere a cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos uma função. Todos nós temos uma incumbência dentro do reino. Na verdade, a palavra submissão significa justamente isso. Significa estar sob uma missão. E todos nós, enquanto membros do corpo de Jesus Cristo, nós estamos sob uma missão. A gente não deve querer se sobrepor às demais pessoas, a gente não deve querer se orgulhar em detrimento das outras pessoas, porque a gente não vê isso na Trindade. Cada uma das pessoas realiza a sua obra específica, a sua função específica. Então isso serve de parâmetro, de exemplo para nós, para que nós não nos orgulhemos,
para que nós não nos vangloriemos e para que nós cumpramos com aquilo específico que Deus ele tem designado para cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, ele comparou a igreja como um corpo físico, em que nós somos membros desse corpo, e como membros nós somos diferentes, como membros nós temos funções diferentes, mas quando a gente cumpre com a nossa função, existe toda uma ordem, uma organização, e o corpo ele se desenvolve. É por isso que a gente precisa ter essa noção de comunhão dentro da nossa vivência na igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que a gente possa cada vez mais crer, contemplar, glorificar, agradecer a Deus pela existência eterna da Santíssima Trindade. Que Deus ele nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém.